Bom, vamos chamar julgamento. Começar já, vamos chamar julgamento habeas corpus 296-112 do Distrito Federal, da minha relatoria, com sustentação oral pelo doutor Leônidas de Oliveira Queiroz, a quem convido à tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, Doutor Leônidas, só um pouquinho, por favor. Gostaria de saber, primeiro, se o senhor dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, eu agradeço e lhe passo a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente relator, ilustríssimo representante do Ministério Público, ministra Maria Tereza, demais ministros, demais presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar registrado a minha enorme satisfação por estar sustentando um direito tão importante como é o de minha cliente, o direito de ir e vir, e por estar fazendo isso na Corte Superior de Justiça do nosso país, a nossa cognominada Corte Cidadã. Excelências, feita essa digressão, eu poderia enveredar-me pelo argumento único e exclusivamente humanitário e falar que minha cliente, desde muito nova, sofreu vários abusos, sofreu várias exclusões, a começar do seu seio social, porque foi excluída, inclusive, pela sua própria mãe, pelo único fato de ser homoafetiva. Rosilene, então, passou a viver a sua própria sorte, saiu de casa sem o apoio familiar e acabou conhecendo, infelizmente, o mundo das drogas, especialmente o mundo do crack, que tem devastado, inclusive, várias famílias brasileiras, infelizmente. Mas eu prefiro me ater, nesse momento, não a essas questões de índole emocional, mas eu gostaria de me ater às questões processuais. Excelências, em 1º de abril de 2013, a paciente foi presa e ela encontra-se presa desde essa data, provisoriamente. Teve o seu júri marcado para o dia 25 desse mês de setembro e agora foi redesignado para o dia 15, aliás, para o dia 25 desse mês e foi redesignado para o dia 15 de abril do ano que vem. Ou seja, vai completar 2 anos, a depender da decisão de vossas excelências, e Rosilene continuará presa provisoriamente. Presa no sistema prisional brasileiro, aqui no Distrito Federal, na penitenciária feminina, onde nós sabemos que se encontra totalmente caótico, um sistema totalmente precário. Eu, como conselheiro do Conselho Penitenciário do Distrito Federal, tenho como incumbência fazer inspeção nesses estabelecimentos prisionais aqui no Distrito Federal. E o que me deparo todas as vezes em que vou fazer essa fiscalização, todas as vezes que vou fazer essa inspeção, é com as mazelas que encontramos nesse sistema tão precário. O sistema prisional, em verdade, tem se tornado uma escola, talvez, quem sabe, uma faculdade para o crime. Porque pessoas como a Rosilene, que não possui maus antecedentes, que nunca cometeu nenhum crime, aliás, sequer tem registros policiais contra ela, se encontram reclusas nesses estabelecimentos. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, também do Supremo Tribunal Federal, tem apregoado que a prisão mantida ilegalmente e por tão longo tempo configura antecipação de uma eventual condenação que ela viria a sofrer. Por isso, a defesa perfila o entendimento de que, dada a prova superveniente, que inclusive consta dos autos, das folhas 21 às folhas 24, em que a própria vítima, suposta vítima na verdade, escreve uma carta inocentando a paciente, falando que o que aconteceu na verdade foi um acidente, porque as duas estavam sob o efeito do crack e por isso acabaram se envolvidas numa situação em que ambas saíram machucadas. As duas encontram-se queimadas.
Talvez no primeiro momento nós pensássemos que o habeas corpus não é servil ao exame de questões que demandam análise do contexto fático probatório dos autos, é bem verdade. Mas o artigo 460, parágrafo 2º do Código de Processo Penal diz que a petição do habeas corpus ela virá instruída. E foi justamente isso que a defesa cuidou de fazer, de juntar nessa fase processual essa carta escrita pela suposta vítima, que inclusive encontra-se reclusa na penitenciária feminina também, essa sim, pela prática de crime, mas que mantém o relacionamento com a minha cliente, o relacionamento homoafetivo das duas, e afirma veementemente que se trata de um acidente. Essa carta, excelências, surgiu somente agora, surgiu no mês de maio desse ano. Por isso eu digo que é superveniente. Então a defesa, nesse sentido, sem mais delongas, clama a vossas excelências, seja expedido alvará de soltura, mais que isso, seja trancada a ação penal com base nessa única prova que milita em favor da minha cliente, até mesmo em louvor ao princípio da paridade de armas, porque é a única prova que ela possui que milita em seu favor. Nesse sentido, pede-se o trancamento da ação penal. E caso assim não entenda, vossas excelências, que Rosilene Aparecida da Silva seja liberada para que aguarde o julgamento no ano que vem pelo Tribunal do Júri em liberdade. É a defesa. Busca-se, como presente jurídico, a concessão de liberdade provisória à paciente por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e por não mais persistirem os motivos que derem seja a prisão. E, alternativamente, pleiteia-se a absolvição da paciente, tendo em vista que a vítima escreveu uma carta inocentando e afirmando tratar-se de um acidente. Com efeito, o juiz do Tribunal de Júri de Taguatinga decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta, natureza, circunstâncias e modus operandi do fato que foi atribuído à autuada no auto de prisão em flagrante, o que foi mantido pelo Tribunal de Origem quando o julgamento do recurso em sentido estrito, pois entendeu improcedente o pedido de revogação da prisão preventiva, superado o alegado excesso de prazo com a pronúncia nos termos da súmula do 21 do STJ. De igual modo, não há falar em desproporcionalidade da medida analisada, a necessidade da construção decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Como se vê, o próprio Tribunal de Origem, no recurso em sentido estrito, manteve a segregação cautelar decretada pelo juiz de origem, que consignou a periculosidade da paciente em razão do modus operandi empregado, porquanto, segundo os termos do depoimento prestado pela testemunha Valdeci Alves da Silva, a autuada teria ateado fogo contra a vítima, sua companheira, extraindo de seu depoimento que Márcia estava como uma tocha humana, devidamente fundamentadas, portanto, ao meu ver, as decisões impugnadas. Além disso, agora no julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal de Origem, a primeira turma criminal, mais uma vez, mesmo estando presentes como afirma a defesa, fatos novos a justificar a liberdade da paciente de sua absolvição, manteve o entendimento de que a prisão preventiva ainda se faz necessária, disse o tribunal. Ademais, o magistrado destacou na sentença de pronúncia, ao manter a preventiva, que não houve nenhuma alteração fática justificadora da mudança da referida decisão, subsistindo a necessidade da manutenção da segregação cautelar, principalmente agora que a ré foi pronunciada pelas mesmas razões fáticas e jurídicas daquela decisão. A preventiva fora decretada em face da periculosidade da paciente, evidenciada pelas circunstâncias fáticas do caso e para preservar a vida da vítima. Ainda que se afaste o segundo fundamento, subsiste o primeiro, e periculosidade não é afastada pelo argumento de ter a paciente hoje acolhimento de parentes, não demonstrando nos autos tenha deixado o vício de consumir drogas. Com efeito, não há constrangimento legal quando a prisão preventiva, disse o tribunal, é decretada pela garantia da ordem pública, baseando-se em situação concreta que evidencia a periculosidade da agente. Ademais, não se revela adequada a qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, inviável, em sede de habeas corpus, imprimir dilação probatória para discutir a autoria e materialidade, e isso só se possibilita no devido processo legal em primeiro grau. Ademais, os pedidos de absolvição e despronunciamento já foram examinados e recusados por esse agrégio tribunal nos autos de recurso em sentido estrito número tal, e a sessão de julgamento no Tribunal de Júri, conforme o andamento processual, foi designada para 25 de setembro, às 9 horas.
Dessa forma, entendo haver, digo eu agora, fundamentação idônea a justificar a manutenção da segregação preventiva da paciente, baseada na periculosidade demonstrada em razão do modus operandi empregado no delito. Quanto à questão da absolvição da paciente, em razão de a vítima ter escrito uma carta inocentando, tal tema deve ser analisado pelo juízo da causa em primeiro grau no momento oportuno. Além disso, o Tribunal de Origem afirmou já ter sido analisada a questão da materialidade e da autoria no recurso em sentido estrito lá interposto, e aí eu transcrevo trechos da decisão, destacando o seguinte: nenhuma razão no pedido de reabertura de instrução probatória, a ausência do oitivo da vítima e o juiz não justifica o postulado retrocesso, sobretudo porque, embora intimada pessoalmente, não compareceu na audiência de instrução. Ademais, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, a acusação e a defesa terão oportunidade de arrolar testemunhas, juntar documentos e requerer diligências. Por outro lado, ultrapassar o posicionamento adotado na origem, quando a existência da materialidade e a presença dos indícios de autoria, demandaria ampla inserção no campo fático, o que não se harmoniza com a via estreita do habeas corpus, ante o exposto eu não conheço da impetração. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, o ilustre advogado trouxe agora da tribuna um dado novo que me levou a ter alguma dúvida a respeito de um entendimento inicial que eu já formara no mesmo sentido de Vossa Excelência, que é a informação de que a vítima está presa. Eu não sei se essa informação se encontra efetivamente. A vítima está presa? A suposta vítima encontra-se presa por crime relacionado a drogas. Aliás, suposta não, pelo crime de tráfico de drogas. Está sentenciada, inclusive. Eu não sei se essa informação... Bom, porque a base... me parece que aqui o juízo de periculosidade que se fez em relação à paciente está diretamente... relacionado, inclusive, ao modus operandi. Ao modus operandi inclusive, e ao próprio relacionamento. Né? Ou seja, mesmo que tendo, ou seja, não existindo mais, porque o fundamento da decisão foi o modus operandi e o eventual risco à vítima. E mesmo afastado essa situação, seja porque houve a manifestação da vítima, no sentido de que não teria a intenção da paciente, ou em razão mesmo dela estar presa, ou seja, em tese, não haveria mais como a paciente ameaçá-la, mas existe ainda o fato do modus operandi, que, ao meu ver, ou seja, é suficiente para justificar a manutenção da prisão. Presidente, a vítima sequer foi ouvida em juízo. A vítima sequer foi ouvida em juízo. Eu fiz essa referência, inclusive, no voto, doutor. A denúncia foi feita com base doutor, em argumento de terceiros. Eu fiz isso, referência à situação no voto. Houve algum pedido de aplicação de medida alternativa à prisão em relação a... Que eu me lembre, não. Não foi discutido. Teria que dar se eu quiser, eu posso retirar e vou ter que dar uma olhada nesse particular, mas eu acredito que não. Não foi feito pedido de medidas alternativas. Porque eu realmente estou em dúvidas quanto à efetiva necessidade da cautela, porque é um crime de natureza passional, que tudo indica, né? E, uma vez que não há antecedentes da paciente, tudo leva a crer que foi um fato gravíssimo, é verdade, mas que não vejo prognóstico de recidiva desse comportamento. E me parece que aqui uma medida alternativa, com proibição de aproximação à vítima, já atenderia à exigência cautelar de evitar a prática de novos crimes, uma vez que não há risco à aplicação da lei penal ou a própria instrução criminal, né? Então, eu estou com essa dúvida, não sei se, como não há essa prova do recolhimento, digamos assim, para cumprimento de pena por parte da vítima, talvez fosse o caso de ou adiar um julgamento, ou peço vista, para que haja a possibilidade de fazer-se essa prova por meio de informações complementares. Porque eu estou me sentindo realmente numa situação de, com essa informação nova, esvair-se um pouco a fortaleza que o seu voto, inclusive, é assentado sobre ela, que é o risco de que a vítima seja novamente alvo de uma ação por parte da paciente, né? Então, é nesse sentido apenas que eu me coloco em dúvidas quanto a seguir o voto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu retiro o processo de pauta e peço informações. Agora, acho que talvez eu vou fazer o seguinte, eu acho que teria o senhor condições de informar
porque eu não sabia nem a quem solicitar informações. Não, e sobre essa informação veio agora, né? Por isso sobre a atual situação da... eu havia, inclusive, concordado Excelência. quando li o voto com a direção que estava sendo tomada. Presidente, em primeiro lugar, eu impetrei um habeas corpus aqui no STJ contra a decisão do Tribunal ACOR, que negou a liminar impetrada lá no Tribunal ACOR. Nesse habeas corpus, que eu acho que é o 294... Mas é em relação à vítima? Não, em relação à paciente. Nesse habeas corpus trata exatamente da prisão da vítima, o número do processo dela consta lá. Inclusive, eu conversei pessoalmente com as duas presas. E o único argumento tomado, Excelência, para mantê-la presa foi a segurança pública. Não mantém mais. Eu vou retirar de não pauta, subsiste. então, e verificar. Bom, doutor, isso aí... há considerações, né? Ou seja, eu vou em atenção a essas ponderações do ministro Rogério Schietti, em que pese eu entender que a forma que o fato se deu, ou seja, relevante. Vamos dizer assim, eu acho que por si só já justificaria a prisão. Mesmo, ou seja, tratando-se de um crime de natureza passional, eu acho que as circunstâncias realmente são circunstâncias extremamente graves. Mas, em atenção às suas ponderações, ministro Rogério Schietti, eu vou verificar e se é possível saber a situação da outra agradeço, senhor presidente. Da vítima, né? Então vamos fazer o seguinte, até para não se for até para uma nova sustentação, eu estou suspendendo o processo, ou seja, peço vista regimental e com a sustentação está válida. E trarei, ou seja, vamos ver se eu consigo trazer, hoje é dia 9, vamos dar um prazo aí até o dia 18, eu trarei esse processo no dia 18. Agradeço, doutor. Antes de chamar a julgamento o habeas corpus 293,